paz do Senhor Jesus, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, que alegria ter vocês aqui. Se é sua primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Luana e este é um canal cristão feito com muito carinho, onde juntos nós buscamos crescer na fé e viver o propósito que Jesus nos deixou. Se este também é o seu desejo, fique à vontade para comentar, compartilhar, interagir e fazer parte dessa comunidade. E se você já é de casa, seja muito bem-vindo de volta. Que Deus te abençoe. E hoje eu quero compartilhar com vocês algo que Deus ministrou no meu coração sobre a independência, ou melhor, a dependência de Cristo. Eu quero falar sobre a liberdade que Cristo nos dá. Para quem não me conhece, pessoalmente eu sou graduada em enfermagem, mas eu gosto muito de história, já fui estudante de história, mas acabei trancando por falta de tempo e alguns outros projetos. Talvez, quem sabe, eu ainda volte. Mas hoje eu gostaria de trazer algo que o Espírito Santo colocou no meu coração e tem tudo a ver com a história. Amanhã nós comemoramos uma data muito especial para o Brasil. Dia 7 de setembro de 1822, o Brasil estava rompendo com Portugal. Então, a independência foi proclamada em 7 de setembro de 1822 pelo então príncipe regente Dom Pedro de Alcântara. Essa data também é chamada de Grito de Independência, pois, segundo a tradição, Dom Pedro teria dito em alto e bom som a frase "Independência ou morte", a guarda que acompanhava as margens do Rio Ipiranga, lá em São Paulo. Certo é que não há consenso entre os historiadores sobre o grito, mas não vem ao caso. O importante é que com muitas guerras o Brasil conseguiu a sua então desejada independência da coroa portuguesa, sendo então uma nação agora soberana. Mas, a partir do texto bíblico de João, capítulo 8, versículo 36, eu quero fazer um paralelo com a liberdade que Cristo veio nos dar. Vamos ler então essa parte das Escrituras que vai nos dizer assim, 36 do Evangelho de João. Se, pois, o Filho verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como o nosso Deus é maravilhoso. Bom, a nossa independência brasileira trouxe uma identidade política, um governo próprio, trouxe também um novo destino para o Brasil como nação. Mas eu venho com boas novas, pois há uma liberdade maior que a política ou social não pode nem se comparar, que é a liberdade que Cristo conquistou para nós. Eu quero pensar um pouco com vocês o que a independência política pode nos ensinar sobre a liberdade espiritual que só Cristo veio nos conceder. Ainda no Evangelho de João, um pouco antes, no versículo 34 do capítulo 8, diz assim, E respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E muitos confundem a liberdade com fazer o que quiser. Mas como assim, Luana? Pensa bem. A gente acha que fazermos o que quisermos, quando quiser e da forma que quisermos, isso sim é liberdade, isso sim é independência. Porém, nós vemos que essa perspectiva ela não é verdadeira. O Brasil, mesmo independente, continuou dependendo de comércio, alianças, diplomacia, ou seja, ninguém é totalmente autossuficiente. Espiritualmente, quem tenta viver independente de Deus cai na escravidão do pecado, como nós acabamos de ler. Lembra daquele exemplo do filho pródigo, o jovem que deixou seu pai, pediu a sua herança, deixou seu irmão? Ele queria liberdade, mas o que é que ele encontrou? Escravidão, miséria, lavagem, vergonha, dor, solidão. A independência ou a liberdade sem Cristo é só troca de jugo. Deixamos de um Senhor e passamos a outros, mas continuamos ainda presos. Pensa comigo, um dependente químico que decide largar as drogas por força própria. Ele até se afasta de uma prisão visível, mas logo cai em outro vício para substituir. Álcool, jogos, pornografia, trabalho compulsivo, sai de um Senhor para arrumar outro. Assim também é a vida sem Cristo. Tentamos trocar correntes, mas continuamos acorrentados apenas com normas diferentes. Lá em Romanos, no capítulo 6, o versículo 16, vai dizer um versículo que eu quero ler com vocês aqui. Romanos 6, 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. O que isso quer dizer? Imagine um navio que corta as amarras do porto e se lança ao mar livremente.
mas sem leme e sem capitão. No início, tudo parece uma aventura emocionante, mas logo vai se tornar um desastre. O navio fica à deriva, fica sem rumo, fica à mercê das ondas. Assim, meus queridos, é a vida daquele que busca a liberdade sem Cristo. Não é navegação, é naufrágio. O texto de Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, vai dizer que para a liberdade, Cristo nos libertou. Então permanecei, pois, firme. Nós podemos dizer que encontramos a verdadeira liberdade em Cristo, na cruz de Cristo. Verdadeiramente nós ouvimos o grito que nos deu a independência. E esse grito é: está consumado. O véu do templo se rasgou de alto a baixo e o que fazia separação entre nós e Deus já não existe. Nós podemos clamar ao Pai e Ele nos ouvir. E isso, irmãos, foi o nosso grito de independência. Mas não era uma independência qualquer, não. Era uma independência para depender de Jesus. E isso é maravilhoso, porque Ele está no controle das nossas vidas. Então, o grito de independência para o cristão é o que Jesus deu na cruz: está consumado. Esse nós não precisamos duvidar, pois ele é verdadeiro. Apesar do grito de Dom Pedro, ainda teve que lutar muitas guerras travadas para afirmar a dependência e soberania do Brasil. O de Jesus não. O grito de Jesus nos liberta do poder do pecado. Lá em Romanos 6,18 nós lemos isso. Antes éramos escravos, incapazes de dizer não ao pecado. Éramos escravos, mas Cristo quebrou as correntes e nos deu autoridade para viver em novidade de vida dia após dia. Não que o pecado deixou de existir e nós não vamos pecar mais, mas agora ele já não reina em nós. Agora nós podemos escolher a santidade, porque o Espírito Santo habita em nós. Você e eu não precisamos mais ser dominados pelos vícios, pelos temperamentos explosivos ou prisões emocionais. Em Cristo há poder para vencer. Jesus também nos liberta da condenação da lei. A lei era como um juiz implacável, sempre nos lembrando da nossa culpa. Mas em Cristo a sentença foi anulada, a dívida foi paga lá na cruz. Não vivemos mais sob o peso de tentar agradar a Deus por méritos humanos, mas sob, ou seja, debaixo da graça que nos cobre. Pare de carregar a condenação do passado. Se Cristo já te libertou, se Cristo já declarou o grito da independência, o inimigo, quem é agora o diabo para continuar te acusando? Jesus, meus queridos, também nos liberta do medo da morte. A morte é o maior desafio do ser humano. O terror que nenhum governo, por mais poderoso que seja, consegue eliminar. Mas eu tenho boas novas para você. Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou e abriu caminho para a vida eterna para todo aquele que crê. Para nós cristãos, a morte não é um ponto final, é uma vírgula, é apenas uma passagem para a glória, para a eternidade, para juntos estarmos com Cristo. Em Cristo, até diante da sepultura, nós temos esperança e podemos dizer como Paulo: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? E isso, irmãos, assim é a liberdade que Jesus oferece. Ela não é parcial, ela é total. Ela liberta a nossa vida presente, ou seja, do pecado, a do passado, que era a nossa condenação, e a do futuro, que é o medo da morte que todo ser humano tem. Diferente do Brasil, que ainda enfrenta corrupção, desigualdade, em Cristo nós temos a liberdade plena, eterna e perfeita. Paulo, em uma de suas prisões, mesmo acorrentado, ele disse: a palavra de Deus não está presa. Liberdade em Cristo não é ausência de regras, não. É viver, meus queridos, no centro da vontade de Deus, porque só ali nós encontramos a plenitude e a paz. Sabe qual paz? Aquela que excede todo entendimento humano, que mesmo diante das dificuldades, das fraquezas, dos problemas, nós ainda dizemos que estamos em paz. Também, meus queridos, em Romanos, capítulo 6, versículo 22, vai dizer assim, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Cristo é a nossa independência para sermos dependentes dele. E essa dependência liberta. Quanto mais dependemos de Cristo, mais livres nós somos. O grito do Ipiranga dizia: independência ou morte. O grito da cruz proclama: dependência de Cristo é vida.
Pedro só foi livre para pregar com ousadia depois que se rendeu totalmente a Cristo e foi cheio do Espírito Santo. Paulo era servo de Cristo, mas ninguém era mais livre do que ele, nem mesmo os imperadores da época. E podemos trazer para o contexto também do casamento. A verdadeira liberdade não é amar do seu jeito, é depender do amor de Cristo para amar de verdade. Sem ele, o amor acaba. Com ele, o amor se renova todos os dias. Também na igreja. A igreja só é realmente livre quando não vive tradições humanas, mas se submete ao Espírito Santo. Porque liberdade não é fazer barulho, é viver no centro da vontade de Deus. E o Brasil? O Brasil, como uma nação, só experimentará a plenitude da liberdade quando dobrar os seus joelhos diante de Jesus. Independência política foi importante, mas sem dependência de Cristo, o povo continua preso no pecado. Você quer liberdade no seu casamento? Dependa do amor de Cristo. Quer liberdade na sua igreja? Submeta-se ao Espírito Santo. Quer liberdade para a nossa nação? Só quando o Brasil se render totalmente a Jesus. Meus irmãos, amanhã nós celebramos a independência da nossa nação. Um marco histórico, sim, que mudou o destino do Brasil. Mas escute bem, tão importante quanto foi aquele dia, há um dia ainda mais decisivo. O dia em que cada um de nós encontra a verdadeira liberdade em Cristo. A independência política nos deu governo próprio, mas não nos livrou da escravidão do pecado. Só o sangue de Jesus pode quebrar as correntes que aprisionam a alma. Jesus nos liberta do poder do pecado para que possamos viver em novidade de vida. Nos liberta da condenação da lei para que não haja mais culpas sobre nós. E nos liberta do medo da morte para que possamos olhar para o futuro com esperança eterna. Por isso eu te digo hoje, a liberdade que o mundo oferece é passageira. Mas a liberdade que Cristo nos dá, ela é eterna. O grito do Ipiranga foi sim, dependência ou morte, mas o grito da cruz ecoa até hoje. Dependência de Cristo é vida eterna. Então, meu apelo nesta hora é: não viva independente de Deus. Não busque a liberdade longe do Senhor. Venha para Jesus, dependa dele e experimente a verdadeira liberdade que nunca se perde. Se o Brasil teve o seu 7 de setembro, que hoje seja o seu dia de libertação espiritual. Que a sua história também seja marcada pelo encontro com Cristo, o único que pode te dar vida abundante aqui e na vida eterna, na glória. A independência política ela é valiosa, mas não resolve o vazio da alma. Só Cristo pode dar a liberdade verdadeira e eterna. Querido irmão, querida irmã, a maior prisão não é de correntes humanas, nem de regimes políticos. A maior prisão é a do coração, longe de Deus. Só Jesus pode abrir essas portas. Como nós lemos, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje Jesus está dizendo: venha a liberdade. Você já buscou liberdade em prazeres, mas só encontrou vazio. Talvez buscou liberdade na independência, mas só encontrou solidão. Se hoje você deseja essa liberdade, entregue-se a Cristo. E claro, se você já é crente, reafirme: Senhor, eu quero depender totalmente de Ti. E se ainda não conhece a Cristo, declare: eu recebo essa liberdade que só o Filho pode dar. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Deixa aqui nos comentários se você já é livre em Cristo. E não se esqueça de se inscrever, compartilhar com alguém que precisa dessa liberdade. E neste momento eu gostaria de orar com vocês. Apresente a sua vida nas mãos do Senhor e toda a nossa nação que acha que tem liberdade e independência, mas a nossa verdadeira liberdade é só em Cristo. Vamos orar? Se for possível, feche os seus olhos. Se não for, apenas ore aí juntamente comigo, tá bom? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos na sua presença, sobre a tua palavra que nos diz que se o Filho verdadeiramente nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Nós agradecemos a Ti, Senhor, pela liberdade. Nós te agradecemos pelo perdão do pecado. Nós te agradecemos pelo perdão, meu Pai, e da esperança de
vida eterna. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que essa independência do Brasil possa virar uma dependência do Senhor. Espírito Santo, manifesta o teu poder nesses corações. A todos aqueles que estão ouvindo esse vídeo, que o Senhor venha tocar profundamente e que eles possam avaliar a verdadeira liberdade, se eles são livres ou se eles ainda estão presos no pecado. Senhor, liberta essa vida que hoje precisa se entregar para o Senhor. Liberta o nosso Brasil. Cuida de nós, cuida das nossas autoridades, Senhor, e que a nossa independência seja a nossa total dependência do Senhor Jesus. Pai, essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. E é isso, meus queridos, eu vou ficando por aqui. O vídeo vai ficando por aqui, mas, como sempre, o Espírito Santo continue falando ao meu e ao seu coração. A graça e a paz do Senhor Jesus.